Dando continuidade aqui, né? A gente viu então que o produto misto entre três vetores, ele pode ser calculado dessa forma, né? Dado por esse determinante, onde na primeira linha a gente coloca as coordenadas do primeiro vetor, à esquerda, na segunda do segundo vetor e na terceira do terceiro vetor. Tá? Bom, nosso objetivo agora é aplicar, né, ver geometricamente o que representa esse produto misto. Bom, então vamos ver aqui, tem duas aplicações do produto misto. A primeira é em relação ao cálculo do volume de um paralelepípedo. Tá? O que é um paralelepípedo? As faces dele são paralelas, né? Não necessariamente aqui a gente tenha uma caixa. Uma caixa retangular é um exemplo de paralelepípedo, né? Que, por exemplo, eu tenho essa caixa aqui retangular. Opa, deixa eu só fechar aqui. Isso aqui é um paralelepípedo porque ó, as faces aqui elas vão ser todas paralelas. Então ele tem aqui 6 faces, né? Mas aqui a gente vai trabalhar com paralelepípedo qualquer, tá? Bom, e como que a gente calcula o volume desse paralelepípedo? Tá? Então, vamos supor que esse paralelepípedo aqui, ó, ele tenha essas três arestas dele aqui. Então essa primeira aresta aqui é da base, é dada pelo vetor V. Essa outra aresta aqui é vetor W, certo? Então lembra que isso aqui vai gerar um paralelogramo aqui na base, né? E a área desse paralelogramo nada mais é do que a norma do produto vetorial entre esses vetores V e W, né? Então, a área da base, né, desse paralelepípedo é a norma de V vetorial W. Okay? Então, quem que vai ser o volume? O volume vai ser a área da base vezes a altura. Então, a gente vai precisar calcular essa altura aqui, H. Bom, vamos ver o que dá essa altura H aqui. Ó. Então, se a gente tem que θ é o ângulo que o vetor U faz com o V vetorial W, lembrando que o V vetorial W ele é perpendicular ao plano que contém o V e W, certo? É a interpretação do produto vetorial que ele é perpendicular ao plano gerado pelos dois vetores, né? Então, se θ é esse ângulo que o vetor U faz com o vetor V vetorial W, então quanto que vale o H? Bom, vamos olhar aqui. O H, né, essa medida aqui, é exatamente essa que aparece aqui. Ó. Então eu quero determinar o H. Bom, eu sei que esse lado aqui, que estou passando o mouse, é norma de U, que ele é gerado pelo vetor U. Então, o cosseno desse ângulo, θ, é cateto adjacente, que é o H, sobre hipotenusa, que é a norma de U. E aí, o que acontece? Isolando o H, eu tenho que o H é norma de U, módulo do cosseno θ. Okay? Por que o módulo? Porque esse ângulo aqui poderia ser maior que 90, né? Aí o cosseno é negativo. Então aqui eu estou usando esse triângulo retângulo, mas eventualmente o V vetorial U, por exemplo, poderia estar apontando para baixo aqui. E eu precisaria calcular esse ângulo aqui, ele seria maior do que 90 graus, tá? Por isso que é módulo de U, módulo do cosseno θ e não simplesmente o cosseno θ. Tá? Joia. Bom, vou continuar aqui pelo livro. Então, ó, aqui está a justificativa que eu falei, né? Θ pode ser um ângulo obtuso. E aí, o volume, então, ó, norma de V vetorial W, área da base, altura, norma de U, módulo do cosseno θ, certo? Colocando aqui só comutando, né, norma de U com norma de V vetorial W, aqui, módulo do cosseno θ, né? Como norma de U, norma de V vetorial W maior ou igual que zero, então o que aconteceu? Você colocou o módulo aqui em toda a expressão, tá?
né? Estou com o módulo do cosseno, o módulo de cada um desses aqui são eles mesmos, né? Então posso pôr o módulo, coloco o módulo na expressão de fora. Lembrando que o que está aqui dentro, ó, é exatamente produto escalar, né? Tirando aqui dentro do módulo, é o produto escalar entre os vetores U e V vetorial W, né? Ou seja, o volume ele vai ser norma de U escalar V vetorial W, que é o produto misto entre U, V e W. Então, um volume de um paralelepípedo com o gerado, né, por esses três vetores, né, eles não podem ser coplanares, né, porque senão não tem um paralelepípedo, ele é dado pelo módulo desse produto misto. Vamos ver esse exemplo aqui, vou tentar resolver ele. Deixa eu colocar ele aqui. Então, vou pegar lá o exemplo, né? A gente observa então que é uma conta bem simples, não tem muita dificuldade não. Só interpretar, né? Aqui, por exemplo. Vamos trabalhar com esse exemplo aqui mesmo. Bom. Ó, então tem os vetores U de coordenada 3m-2, aqui vetor U, ele tem coordenadas 3m-2, vetor V, vamos ver quais são as coordenadas do V, 1, -1 e 0, e o vetor W, coordenadas 2, -1 e 2. Então, o que a gente precisa determinar é M. Para que o volume desse paralelepípedo, né, vou chamar de V, ó, calcular o valor de M para que o volume do paralelepípedo determinado por V e W seja 16 unidades de volume. Então, aqui tem que ser 16 unidades de volume. Bom, então é uma simples aplicação aqui, né, da fórmula aqui do volume. Então eu sei calcular o volume do paralelepípedo gerado por esses três vetores, ou determinado por esses três vetores. Então é o módulo do produto misto. Então vamos calcular aqui. Primeiro de tudo, vamos calcular quem é o produto misto, né? Solução: produto misto entre U, V e W é o determinante, onde, então, na primeira linha aparecem as coordenadas do vetor U, 3m-2, na segunda linha do vetor V, 1, -1 e 0, e na terceira linha do vetor W, 2, -1, 2. Para resolver esse determinante aqui, regra de Sarris, vou manter a matriz inicial, né, m-2, -1 e 0, 2, -1 e 2, duplico as duas primeiras colunas, né, 3m, 1, -1, e 2, i menos 1. Vou colocar aqui, fazer essa continha aqui direto, né, a gente já fez bastante dessa conta. Então, ó, 3 vezes -1, menos 3 vezes 2, menos 6. Aqui, menos 6, mais m vezes 0, 0 vezes 2, 0. Depois, menos 2 vezes 1, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Okay. Agora eu vou subtrair. 2 vezes menos 1, menos 2 vezes menos 2, 4.
menos 1 vezes 0, 0 vezes 3, 0. Por último, 2 vezes 1, 2 vezes m, 2m. Né? Lembrando que aqui eu estou subtraindo, então fica menos 2m. Tá? Bom, o que dá isso aqui? Menos 6 com menos 4, menos 10, certo? Menos 6, menos 4, menos 10, mais 2, menos 8. Então, isso aqui dá menos 8, menos 2m. Então, isso dá o valor do produto misto. Mas lembrando que o volume, ele é o módulo do produto misto. O VW. Isso aqui é o que? Módulo de menos 8 menos 2m. Então, isso aqui tem que ser igual a 16. Tem que resolver as duas situações. Primeiro caso aqui, quando o menos 8 menos 2m igual a 16. Isso aqui implica o quê? Bom, vou passar o 2m para cá e o 16 para o outro lado. Então vai ficar menos 8 menos 16 igual a 2m. Eu tiro aqui o m, ou 2m, igual a menos 24. Dá aqui o m igual a menos 12. Tá? Então, esse aqui é um dos valores de m. O outro, quando eu tenho, então, menos 8 menos 2m igual a menos 16. Porque o módulo igual a 16, ele pode ser 16 ou menos 16. Isso implica o quê? Vou fazer a mesma conta, né? Menos 8 mais 16 igual a 2m, ou seja, 2m igual a 8, que eu tiro que o m igual a 4. Né? Então, os valores de m para que o volume do tetraedro determinado, do paralelepípedo determinado por esses três vetores, seja 16 unidades de volume, pode ser o m igual a 8 ou m igual a menos 12, né? Ou m igual a 4. Né? Portanto, a conclusão aqui, m igual a menos 12 ou m igual a 4 são os valores de m para que o paralelepípedo determinado por esses três vetores tenha 16 unidades de volume. Tá? Esse aqui é uma das aplicações. A segunda aplicação, vamos ver aqui, é em relação ao volume do tetraedro. Então, o tetraedro, o próprio nome fala, né, que ele tem 4 faces. O sólido geométrico menor face é o tetraedro. E como que a gente calcula o volume do tetraedro? Né? Vamos observar aqui a figura. Então, aqui eu estou com a figura de um paralelepípedo. Tá? Então, esse paralelepípedo é gerado aqui pelos... Aqui ele está colocando os vetores, né? AB, AC e AD. Então, o volume desse paralelepípedo, né, gerado pelos vetores AB, AC e AD, ele é o módulo do produto misto. Agora vamos ver o que acontece em relação ao tetraedro. Primeiro a gente divide aqui, ó, esse paralelepípedo ao meio. Né? Então, a hora que eu divido exatamente aqui, nesse plano, aqui, ó. Então, eu vou ter dois prismas triangulares congruentes, né? Com o mesmo volume, porque, bom, o que resta aqui, ó, nessa face, é exatamente aqui é exatamente a diagonal, né, desse paralelogramo, tá? E a altura aqui é sempre a mesma. Então, o volume desse prisma aqui é igual ao volume desse prisma de cá, tá? Então, tá aqui, ó,
O volume de cada prisma é metade do volume do paralelepípedo. Agora, na hora que a gente olha o prisma, né, a parte aqui à esquerda, desse prisma que sobrou, então vamos ver qual a relação dele com o volume do tetraedro. Então, na hora que a gente pega essa diagonal aqui, ó, então já não existe essa parte de cá, né, que divide a diagonal. Esse prisma, ele é dividido em 3 tetraedros congruentes. Por quê? Porque esses vetores vão ser todos paralelos, né? Observa que esse aqui, ó, é paralelo ao AC, o AB é paralelo a esse aqui que está em cima, o AD é paralelo a esse aqui, ó, tá? Aqui é a diagonal, tá? Aqui também é a diagonal da mesma face. Então eu vou obter, tá? É um pouquinho difícil de enxergar isso aqui, tá? Porque é um objeto tridimensional, a gente está vendo o plano. Mas a gente vai obter nessa parte aqui do prisma 3 tetraedros, tá? Aí então, bom, 3 tetraedros congruentes. Então, o volume de cada tetraedro é 1/3 do volume do prisma. Né? Então, tá aqui, ó. O volume do tetraedro, ele vai ser 1/3 do volume do prisma, que é 1/6 do volume do paralelepípedo. Então, o volume do tetraedro é 1/6 do volume do paralelepípedo, gerado pelos vetores, ou determinado pelos vetores AB, AC e AD. Aqui eu não vou precisar ficar pensando nessa dedução não, tá? A gente já usa que se o tetraedro é determinado por esses 3 vetores, mas ele tem que estar claro que é o tetraedro, né? Então, o volume dele é 1/6 do módulo do produto misto entre os vetores que determinam o tetraedro. Ok? Bom, vamos ver aqui, ó. Vou pegar esse exemplinho aqui. Tá? Ó, então, esse aqui vamos ver um exemplo de tetraedro. Tá? Como que a gente calcula. Então, observa que não é difícil calcular, né? É só identificar os vetores. Aqui é o tetraedro. Tá? Então, vamos ver o que ele coloca. Sejam A, B, C e D vértices de um tetraedro. Aqui a gente tem ponto A de coordenadas, as coordenadas dele aqui, 1, 2 e menos 1. Ponto B aqui é de coordenadas 5, 0, 1. O ponto C de coordenadas 2, menos 1, 1. E o D de coordenadas 6, 1 e menos 3. Então, a primeira coisa ali, o item A, é o volume do tetraedro, né? Tetraedro. Tá? É isso, né? E aí, bom, depois ele está pedindo a altura, tá? Relativa ao vértice D. Joia. Deixa eu ver se ele faz um desenho aqui para baixo. Depois a gente vê. Bom, então primeiro, quem é o volume? Eu preciso determinar os 3 vetores. Aqui ele está me dando 4 pontos, né? A, B, digamos aqui C, o ponto B. Então observe que eu tenho, ó, os vetores AB, AC, AD. Lembra que eu tenho esses 3 vetores, eu quero o tetraedro determinado por esses 3 vetores. Tá?
Então, eu preciso calcular primeiro quem são esses vetores AB, AC e AD. Vou colocar ele aqui, ó, AB, pelas coordenadas do ponto B, menos do ponto A. As coordenadas do ponto B, 5, 0, 1. As coordenadas do ponto A, 1, 2 e menos 1. Isso aqui resulta 5 menos 1, 4. 0 menos 2, menos 2. 1 menos menos 1, 2. O AC são as coordenadas do ponto C menos do ponto A. C2 menos 1 e 1. As coordenadas do ponto A, 1, 2 e menos 1. Então, vai dar 2 menos 1 dá 1. Menos 1 menos 2, menos 3. 1 menos menos 1 dá 2, né? E o último que falta aqui é o AD, né? O AD são as coordenadas do ponto D menos do ponto A. Então, do ponto D, 6, 1 e menos 3, menos do ponto A, 1, 2 e menos 1. 6 menos 1 dá 5. 1 menos 2, menos 1. Menos 3 mais 1, menos 2. Então, esses são os vetores, né? Agora eu preciso calcular o produto misto deles. Vou calcular o produto misto AB, AC e AD. Isso aqui é igual determinante. Na primeira linha, as coordenadas do vetor AB, 4 menos 2 e 2. Na segunda linha, as coordenadas do vetor AC, 1 menos 3 e 2. E na terceira linha do AD, 5 menos 1 e menos 2. Vamos usar a regra de Sarriz aqui de novo. 4 menos 2 e 2. 1 menos 3 e 2. Então, observe que eu vou aplicar a regra de Sarriz. Eu não coloco as barras verticais porque ela indica determinante. Aqui eu já vou colocar a formulinha que a gente calcula, né? Menos 1 e menos 2. Eu vou dobrar as duas primeiras colunas. 4 menos 2. 1 e menos 3. 5 menos 1. Vamos ver o que vai dar isso aqui. 4 vezes menos 3, menos 12, vezes menos 2 dá 24. Mais menos 2 vezes 2, menos 4, vezes 5, menos 20. Mais 2 vezes 1, 2, vezes menos 1, menos 2. Agora, menos 3 vezes 5, 15, menos 15, né? Porque menos 3, menos 15 vezes 2, menos 30. Menos 1 vezes 2, menos 2, vezes 4, menos 8. Menos o último, menos 2 vezes 1, menos 2, vezes menos 2 dá 4. Então, vamos ver o que dá isso aqui. Bom, aqui ó, vai sobrar 20 menos 22 sobra 2, mais, vamos ver aqui, 30 mais 8, 38, né? Menos com menos dá mais, dá mais 30, mais 8, mais 38, menos 4, mais 34. Então, isso aqui dá 36.
Então, bom, quem é o volume do tetraedro? O volume do tetraedro, ele é um sexto, desculpa, do módulo do produto misto. AB, AC, AD. Opa, faltou parênteses aqui. Esse aqui é o módulo. Então é um sexto do módulo de 36, que dá um sexto, um sexto de 36, que é 36 sobre 6. Isso aqui dá 6 unidades de volume. Tá? Isso que é o volume do tetraedro. Agora, qual que é a segunda informação? A altura do tetraedro relativa ao vértice D. Né? Bom, qual que é o volume do tetraedro? Né? Qual é a definição do volume do tetraedro? Deixa eu só aqui pegar para vocês, que ele vai dar... deixa eu ver se ele tem um... ele não coloca aqui. Ele não coloca, né? Aqui ele não colocou, tá vendo? Eu queria a figura ele não colocou, né? Bom, não colocou não. Mas vamos olhar aqui. Eu fiz uma figurinha aqui. Tá? Vou até fazer ela aqui de novo. Né? Perdão, que a gente já determinou o volume do tetraedro. O que a gente quer agora é a altura do tetraedro relativa ao vértice D, né? Ó. A gente quer a altura aqui é o B, desculpa, relativa ao vértice D. Vamos colocar aqui. Deixa eu só voltar aqui para a gente ver. Ó, isso, né? Ele quer essa altura aqui, ó. Tá? Altura do tetraedro relativa ao vértice D. Beleza. Vamos fazer aqui um exemplinho, né? Então, bom, como que a gente calcula essa altura? Vou colocar os pontinhos de novo. A, B, C e D. Tá? Então aqui, ups. Esses são os vetores, né? Difícil desenhar aqui na mesinha. Só pra gente ter uma ideia. Então, de novo, né? Isso aqui vai gerar o paralelepípedo. Se a gente for olhar aqui, ó, a gente vai ter esse paralelepípedo, né? Que a gente já até calculou o volume dele, né? Então o que a gente quer é o que? É essa altura aqui, tá? Essa altura H desse, que é a mesma altura do tetraedro, é a mesma do paralelepípedo, tá? Então, bom, a gente for olhar quem que é o H, né? Ó, o volume do paralelepípedo, ele é o que? Área da base vezes a altura H. Quem que é essa base, né? A base ela é gerada pelos vetores AB e AC. Então, a área da base é a norma do produto vetorial entre os vetores AB e AC. Isso aqui é a área da base. A altura que a gente quer calcular. Tá? E o volume a gente calculou agora mesmo aqui, ó, porque a hora que a gente calcula o produto misto, a gente tem o volume, o módulo disso aqui dá o volume do paralelepípedo, né? E o volume do paralelepípedo, ele é 6 vezes o volume tetraedro. Ou, né, que a gente usou, que o volume tetraedro é um sexto do volume paralelepípedo. A gente já calculou isso aqui, dá 36 unidades de volume. O que falta a gente calcular? A norma desse produto vetorial. Então eu preciso calcular primeiro quem é o produto vetorial
AB vetorial AC. Vou colocar aqui. Ó, lembrando, então, como eu calculo esse produto vetorial, IJK na primeira linha dessa matriz, desse determinante, né? Deixa eu só pegar as coordenadas. AB, 4 menos 2 e 2. As coordenadas do vetor AB, 4 menos 2 e 2. E as coordenadas do vetor AC. Vamos olhar aqui. Ó, então, AB, 4 menos 2 e 2. O AC, 1 menos 3 e 2. 1 menos 3 e 2. De novo, vou aplicar a regra de Sarris aqui. Ó, IJK. Vamos colocar aqui IJ. Né, mantém e duplica as duas primeiras colunas. 4 menos 2, 2. 4 menos 2. E a última, 1 menos 3 e 2. 1 menos 3. Isso aqui vai dar o quê? Menos 2 vezes 2 dá menos 4, então vai dar menos 4i. Depois, j vezes 2 vezes 1 vai dar mais 2j. Depois, 4 vezes menos 3, menos 12, menos 12k. Então, nesse sentido, eu vou somando, né? Agora eu vou subtrair. Menos 1 vezes menos 2, menos 2 vezes k, então vai ficar menos 2k. Menos 3 vezes 2, menos 6, menos 6i. E o último, menos 2 vezes 4, 8, 8j. Então, eu só posso somar o que tem I com o que tem I, o que tem J com o que tem J, o que tem K com o que tem K, né? São os vetores IJK, e aqui tem as coordenadas em relação a essa base canônica, né? Então, o que multiplica aí, a gente tem, ó, menos 4 mais 6, então vai ficar 2. 2i. O que multiplica J, a gente tem aqui mais 2, menos 8, então vai ficar menos 6. E o que multiplica K, eu tenho menos 12, mais 2, menos 10. Então, isso que dá o produto vetorial AB vetorial AC. Agora eu preciso calcular a norma desse vetor, norma de AB vetorial AC. Então, é raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, né? Só lembrando que isso aqui é a mesma coisa que o vetor 2, as coordenadas desse vetor, 2 menos 6 e menos 10. Eu posso escrever assim ou em relação às coordenadas. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado mais menos 6, ao quadrado, mais menos 10 ao quadrado. Vou calcular essa raiz aí. Isso aí dá o quê? Bom, vai dar raiz 4 mais 36 mais 100, né? Vai dar a raiz de 140. 140. Bom, se quiser dá até para simplificar isso aqui, né? Decompor 140. Vamos só olhar como que a gente decompõe 140 aqui, ó, 140. Eu posso dividir ele por 2, dá 70. Dividir por 2 dá 35. Dividir por 5 dá 7. Por 7 dá 1. Então, no fundo, isso aqui eu posso escrever ele como raiz de 2 ao quadrado vezes... Aqui eu não vou ter quadrado, né? Ou vezes 5 vezes 7. Isso aqui dá 2 raiz de 35. Bom, só voltando aqui, então o que a gente quer determinar é o H, né? Eu já sei isso e eu sei o volume. Então, ó,
colocar o volume que a gente calculou, né? A gente tem que o 36 é o volume do paralelepípedo. Isso aqui é igual a 2 raiz de 35 vezes H. Estou usando essa formulinha aqui, ó. Volume do paralelepípedo é 36 unidades de volume. Norma desse produto vetorial é 2 raiz de 35 e H é o que eu quero determinar, né? Ou seja, daqui a gente tira que o H é 36 sobre 2 raiz de 35, ou ainda, né? O H, bom, eu vou só simplificar aqui, vai ficar 18 sobre raiz de 35. E agora eu vou racionalizar, ou seja, multiplicar por raiz de 35, numerador e denominador, vai ficar 18 raiz de 35 sobre 35, né? Aqui eu não consigo simplificar, né? Pode ser aqui unidade de comprimento, né? Não falei o que é a medida. Então essa é a altura desse tetraedro, né? Lembrando que a altura do tetraedro ela coincide com a altura do paralelepípedo. Okay? Então a gente pode usar o produto misto de uma forma bem tranquila para calcular o volume tanto de paralelepípedo, tetraedro, às vezes até do prisma também, né? Eu comentei aqui na figura, poderia ser usado também. Okay? Aqui a gente finaliza a parte de produto misto.